Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Bastidores do Crime, o seu podcast favorito de True Crime. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Roberto. E hoje, Guilherme, vamos mergulhar em um caso que não apenas chocou uma nação, mas que se tornou um catalisador para uma revolta tão grande que mudou as leis penais da Coreia do Sul. Mas, galera, antes da gente começar o episódio de hoje, a gente tem um aviso bem importante para vocês, tá? O caso que vamos discutir contém descrições explícitas de violência extrema contra uma criança e temas que são profundamente perturbadores. A nossa prioridade aqui no Bastidores do Crime é e sempre vai ser a sua segurança e bem-estar. Então, por favor, ouçam com discrição e se o conteúdo acabar se tornando pesado demais para vocês, for algum tipo de gatilho, sintam-se ali à vontade para fazer uma pausa, para parar, não ouvir e ir pro episódio, tá? É um caso que expõe as profundas falhas de um sistema e a incrível resiliência de uma sobrevivente. Vamos falar sobre o crime de Chul Do-sun contra uma menina de 8 anos, que protegeremos sobre o pseudônimo Nayong. E a nossa abordagem aqui, como sempre, será de bastidores. Vamos detalhar não só o que aconteceu, mas por que aconteceu. Por que as sentenças eram tão brandas? Por que a lei permitia que a embriaguez fosse uma defesa? E como a fúria de um povo pode de fato reescrever a justiça? A gente, além disso, vai analisar também a vida do agressor, a jornada da vítima e as cicatrizes que esse caso deixou na alma ali de um país inteiro. Esse vai ser um mergulho profundo nos bastidores do caso Chodol-san. What's your emergency? Bom, Roberto, para a gente começar a entender sobre a agressão ali de 2008, é fundamental a gente começar traçando uma linha do tempo da violência do Chodol-son. Essa violência ela não surgiu do nada. Durante a pesquisa, deu para perceber um padrão claro e assustador de escalada da violência dele. O Chodol-son, ele nasceu em 1952. Ele teve o seu primeiro encontro com a lei em 1970, quando ele ainda era bem jovem e ele já tinha abandonado ali o ensino médio. O crime dele ali na época foi um roubo de bicicleta. E a resposta das autoridades na época foi bem branda. Ele recebeu clemência, considerando que ele tinha pouca idade, mas olhando ali em retrospecto, essa foi uma oportunidade perdida de intervenção, que se tivesse prendido ele ali, muita coisa poderia ter sido evitada. Exatamente. A falta de um sistema de reabilitação robusto para jovens infratores naquela época pode ter reforçado nele a percepção de impunidade. E a partir daí, a escalada foi constante. Em 1972, foi condenado a 1 ano e meio por extorsão. Em 1977, mais 8 meses de prisão por furto habitual. E então, em 1983, a violência dele assume uma nova e terrível dimensão. Aos 31 anos, ele cometeu seu primeiro crime sexual conhecido. Estrupou uma mulher de 19 anos que precisou de 30 dias de tratamento para se recuperar. E aqui vemos a primeira grande falha do sistema. Apesar da gravidade, Cho foi sentenciado a apenas 3 anos de prisão. 3 anos. É inacreditável. E depois disso, ele cometeu um homicídio. Em 1995, bêbado como de costume, ele agrediu um homem de 60 anos até a morte. E a motivação, Guilherme, é um detalhe que revela muito sobre sua personalidade. O assassinato ocorreu porque a vítima elogiou o controverso presidente Chan Do-wan. Pois é, ele matou um homem por causa de um comentário político. E no julgamento dele, a defesa foi a mesma de sempre, mas agora com um novo verniz ali. Ele foi considerado débil mental. Eu sei que não é o politicamente correto essa palavra hoje, mas como está nos autos do processo, está traduzido para os autos do processo, então eu mantive ela. E ele recebeu uma sentença inacreditável de apenas 2 anos de prisão, sendo internado no hospital psiquiátrico. A defesa da embriaguez e da instabilidade mental já era um padrão ali para ele.
era o álibi que ele usava ali constantemente. Para a maioria dos 18 crimes dele, ele sempre alegava estar bêbado e que não se lembrava de nada. Essa recorrência, combinada com sentenças brandas, revela ali uma falha sistêmica em reconhecer e em conter um predador perigoso. A lei permitiu que ele retornasse à sociedade repetidamente. Retornasse e retornasse. E o mais chocante é que, quando tudo isso acontecia, ele mantinha uma vida aparentemente normal em casa. A percepção da esposa dele é um dos aspectos mais desconcertantes que a gente encontrou. Uma dicotomia ali que chega até a desafiar a lógica. Ela descreveu ele como um marido dedicado. Ele cozinhava arroz e acompanhamentos, limpava a casa, fazia todo o trabalho doméstico. E por 20 anos, ela chegou a dizer que ele nunca nem desabafou a raiva dela e sempre foi aclamado ali pelos amigos e parentes como uma pessoa extremamente educada. Uma pessoa educada que cometeu 11 de seus 18 crimes durante o casamento, incluindo estupro e homicídio. Isso é mais do que apenas uma fachada. Analistas sugerem que essa habilidade de compartimentalizar a vida, de ser um monstro na rua e um marido modelo em casa, pode indicar traços psicopáticos ou sociopáticos graves. É a ausência de empatia e uma capacidade de manipulação tão profunda que engana até as pessoas mais próximas. A constante defesa da esposa, culpando o álcool, pode também apontar para uma normalização ou minimização da violência dentro da própria família. Este era o homem que em 2008 estava livre para andar pelas ruas de Ansan. E a gente vê muito isso, né? Em vários casos que, mas nunca deu indício e tal. Infelizmente, a maioria realmente eu falo assim, infelizmente não dá, porque às vezes se a pessoa já tivesse dado um indício, talvez seria possível contornar a tempo, né? Mas Às infelizmente a vezes maioria. até dá indício antes, né? Mas as pessoas não enxergam. É, Porque psicopatia sempre começa com matando animal e tal, mas é uma criança rebelde e tal. isso igual Deixa passar. o BTK, lá, BTK. que Nosso era próximo caso, inclusive, tá, gente? pastor e tal, e enfim, fazia merda pra cacete. Bom, agora a gente tá em 11 de dezembro de 2008. Era uma manhã fria na cidade de Ansan, na Coreia do Sul. Nayeong, uma menina de 8 anos, ela tá a caminho da escola e a sua rotina infantil é interrompida da forma mais brutal possível por Cho Do-sung. Ele, embriagado, a aborda e a sequestra. A atrai com a mentira de que ela precisava ir à igreja e a arrasta para o banheiro de uma igreja próxima. O que acontece a seguir é o cerne do horror deste caso. Ele a submete a uma brutalidade inimaginável. Ele a agride no rosto várias vezes, morde sua bochecha, a estrangula e segura sua cabeça debaixo da água até ela desmaiar. E então, ele agride ela sexualmente. Após o ataque, ele deixa ela inconsciente no chão, com a água fria da torneira correndo sobre o corpo dela e foge. A intenção, como o médico que atendeu afirmou, era clara. Deixar uma criança sangrando sob água fria é uma forma de garantir sua morte por hipotermia e perda de sangue. Era uma tentativa de homicídio disfarçada de abandono. As consequências físicas para Nayong foram catastróficas. Nossa pesquisa nos registros médicos descreve danos traumáticos permanentes e não ósseos no abdômen inferior e pelvis. As lesões foram tão severas que exigiram pelo menos 8 meses de tratamento intensivo. O prognóstico inicial era devastador. Os médicos informaram à família que ela teria uma deficiência permanente e precisaria usar uma bolsa de colostomia pelo resto da vida. É difícil imaginar o peso dessa notícia para uma criança e para os seus pais. Mas aqui, em meio ao horror absoluto, vemos o primeiro sinal da incrível força e resiliência de Nayon.
Em um testemunho dos avanços médicos e de sua própria vontade de viver, ela passou por uma cirurgia bem-sucedida para implementação de um ânus artificial. Esse procedimento a libertou da necessidade de usar a bolsa de colostomia permanentemente, um passo crucial em sua recuperação física e um símbolo de esperança em meio à escuridão. Enquanto Nayeon começava essa longa e dolorosa jornada de recuperação, a polícia iniciava a caçada pelo agressor. A captura foi rápida. Cho Do-sun cometeu erros. Ele deixou vestígios incriminatórios no local do ataque e, crucialmente, ainda tinha o sangue da vítima em si quando foi detido. Ele não era um gênio do crime, era um monstro descuidado e brutal. Com a prisão feita, o foco se voltou para o julgamento. Um julgamento que, em vez de trazer justiça em um ponto final, se tornaria o epicentro de uma nova onda de indignação e dor para a nação coreana. O julgamento do Cho Do-sun começou com uma sentença que parecia ali adequada para o crime que ele cometeu. Prisão perpétua. Mas, para o choque e a revolta do país todo ali, essa pena ela foi drasticamente reduzida para apenas 12 anos de prisão. E a justificativa para essa redução foi ali o ponto central que acabou expondo uma falha bem crítica na lei sul-coreana da época. A famosa e infame defesa da embriaguez. O tribunal usou o testemunho da própria Nayeon, que disse que Cho cheirava álcool, para concluir que ele não estava em sã consciência no momento do crime. É surreal. Ele usou a mesma desculpa de sempre e a lei o protegeu. E só para completar aqui, aquela história do quando vai prender alguém que tudo que você falar pode ser usado contra você, nesse caso foi usado contra a vítima. Exatamente. Revoltante. Revoltante. Exatamente. Esse caso é. A gente tava até falando aqui no off, cara. Esse caso é assim, dá muita raiva, é muito pesado, velho. Enfim, vamos prosseguir. A lei, na época, continha os princípios de. Não vou saber dizer isso aqui, mas eu vou tentar. Chu Shigan Jung. Que seria ali perdão por estar bêbado. E Sinsen Miyak, redução obrigatória por deficiência mental. Isso significava que se o estado mental de um agressor fosse considerado comprometido e a embriaguez se enquadrava nisso, a redução da pena era obrigatória para o juiz, não opcional. A lei priorizou o estado mental do agressor sobre a brutalidade do ato. Enquanto isso, Cho tentava manipular o sistema. Ele escreveu mais de 300 vezes ao juiz uma estatística que mostra sua obsessão em controlar a narrativa. Em cada carta, ele insistia: não sou o tipo de monstro doente que estrupa uma menina de 8 anos, sempre se apoiando na desculpa do álcool. Uma clara tentativa de manipulação e não de remorso. Mas a falha da justiça não parou na sentença. O processo judicial em si foi uma segunda agressão contra Nayeon. E a parte mais revoltante dos bastidores do sistema é que a promotoria ela demonstrou uma insensibilidade e incompetência ali chocantes. Eles interrogaram a Nayeon logo depois que ela saiu da cirurgia, uma cirurgia extremamente complexa. E eles forçaram ela a se sentar ereta, mesmo com a bolsa de colostomia. Bolsa de colostomia, você tem que estar deitado, você não pode sentar. Tá? Gente, meu Deus, velho. Sim, esse caso é erro atrás de erro. E assim, é uma criança, velho. Exatamente. Não que se fosse um adulto ou quem fosse seria, mais de boa, mas porra, é uma criança, velho. Puta merda. E igual, não foi só isso, tá? As falhas da promotoria, Roberto. Eles fizeram ela responder as mesmas perguntas 4 vezes. Ela tem que ficar revivendo aquele crime, porque eles cometeram erro na hora de gravar o depoimento. Não conseguia gravar, perdia a gravação. E eles também violaram o protocolo da época a gravar ela em público. Tinha um monte de gente presente enquanto eles estavam gravando. E a falha mais grave, eles não exibiram uma fita de vídeo da prisão do Cho,
que poderia ter sido usada como prova no julgamento. O que teria eliminado ali a necessidade de Na Yong depor pessoalmente e reviver todo o trauma ali na frente de todo mundo. A Cara, e própria. uma das coisas que mais assim, me espanta também nesse caso pelo pouco que eu conheço sobre a Coreia do Sul, eu sei que é um país extremamente conservador, assim, do tipo, é que, cara, se te ver você bebendo, vamos colocar esses idols de K-pop aí, se vê o cara bebendo, ou o cara, sei lá, fumando um baseado, alguma coisa assim, já, tipo, nossa, meu Deus do céu, e tal. E aí isso eu não consigo entender, cara, tipo, como que é num lugar assim, né, que justamente por ser extremamente conservador, deveria ser muito mais rígido, né? Principalmente numa situação dessa e totalmente contrário. Não dá pra entender. Exatamente. Também não consigo nem assimilar direito o que acontece. E a própria instituição ali que deveria proteger a Nayong a revitimizou, fazendo ela reviver tudo isso. A família, claro, ela não deixou isso passar. Os pais de Nayong processaram a promotoria e em 2011 o governo sul-coreano ele reconheceu as falhas e pagou 13 milhões de won em compensação ali à vítima. É um reconhecimento formal, mas também é um lembrete tardio ali, doloroso, de um dano que era totalmente evitável. E só assim, para pontuar aqui, vocês estão percebendo nesse roteiro que a gente está falando muito sobre o Cho Do-sun e muito pouco sobre a Nayeon. Mas é porque o crime ele aconteceu com uma criança de 8 anos, então ela é protegida por lei, tá? Tanto é que a gente não tem acesso ao nome verdadeiro dela. Esse pseudônimo Nayong é o que foi utilizado nos autos do processo. E então a gente não temos detalhes da vida dela, tá? Não sabemos nome de pais, nome dela, biografia, o que aconteceu. Então é por isso que o roteiro fala mais sobre o Cho Do-sun do que ela, tá? Só para deixar bem claro isso, porque que ela a gente não fez igual o que a gente costuma fazer de contar, dar aquele enfoque para a vítima, né? Mostrar quem era a vítima além do crime, porque aqui realmente não tinha como, tá, galera? E até aqui no detalhe, o governo sul-coreano reconheceu as falhas e tal em 2011 e pagou 13 milhões de wons. Não sei se alguém tá com essa dúvida, mas, gente, 13 milhões de won, pela conversão que eu fiz aqui hoje, cara, é 52 mil reais. Nossa, Tipo, não é mano, é nada. 52 mil reais, não é merda nenhuma, velho. Tipo, não que, o valor, tipo, isso iria. Algum valor, né, iria fazer isso desaparecer. Não, nenhum valor, mas. Se falando de valor em dinheiro, cara, é 52 mil reais, velho. Tipo, por uma situação dessa, tá entendeu? Um erro gravíssimo desse. Gravíssimo desse. A sentença de 12 anos e as falhas do processo não foram apenas notícias de jornal. Foram a faísca que acendeu um incêndio de indignação nacional. A partir de 2017, com a libertação de Cho se aproximando, a fúria popular explodiu. Milhões de pessoas assinaram petições online à presidência se opondo à sua libertação. Com toda razão, né? Porque, cara, um crime desse, ficar 12 anos e vazar, um Exato. cara que cara, não dá, não dá. Minimamente ali era uma perpétua, porque não tem como deixar uma pessoa assim solta, em sociedade. A libertação dele era um evento temido por anos, especialmente pelos moradores de Ansan. E essa mobilização online refletia uma profunda ansiedade coletiva. E com toda razão, né? Porque imagina, saber que um cara desse que cometeu esses crimes já recorrentes Tá vai solto. ficar solto. Tipo, nossa, um desespero total, velho. E quando o dia da libertação finalmente chegou, 12 de dezembro de 2020, recente esse caso, né? Assim, não o que Recente. aconteceu, mas o desfecho, assim. 12 de dezembro de 2020, a fúria saiu do online e foi para as ruas. Foi um dia de caos e fúria. Dezenas de manifestantes se reuniram em frente à prisão em Seul. Eles seguravam cartazes que diziam Cheon Do-san para o inferno
e gritavam pedindo sua castração ou execução. Quando a van que o transportava saiu, eles atiraram ovos e outros objetos. Alguns manifestantes chegaram a se deitar no chão para bloquear o caminho, atrasando sua saída. Havia um sentimento de traição pelo sistema de justiça, e para Nayong e sua família, essa desconfiança era uma realidade aterrorizante. O retorno de Cho para a mesma cidade foi um golpe devastador. Meu Deus, mano, o cara ainda voltou para a mesma cidade, Pra velho. mesma cidade. Pra mesma Puta que cidade. pariu, irmão. E você vai entender o desespero maior. O pai dela relatou que quando a Nayong soube da notícia, ela caiu em lágrimas. Foi a primeira vez que ela demonstrou um nível bem alto de angústia ali, desde o ataque inicial, há 12 anos atrás. E a família inteira chorou com ela. E o medo era concreto. A nova casa de Cho ficava a menos de 1 quilômetro da casa deles. Ele estava morando a menos de 1 quilômetro da casa da vítima. E. Tô vendo seu Caralho, cara de mano. espanto, Roberto. Tipo, o cara, tipo assim, às vezes ainda vai na padaria, pode encontrar o cara. Sim, Cê é exatamente. louco. E isso forçou ali a família da Naeong a tomar uma decisão drástica. Eles tiveram que planejar uma mudança. E pensa assim na injustiça disso. O agressor ele cumpre uma pena que foi considerada branda para o crime que ele cometeu. Ele retorna para a comunidade e a vítima e a família dela é que são obrigadas a fugir para conseguir encontrar segurança e paz, porque a justiça não faz nada. E mesmo assim, em meio a tudo isso, a resiliência ali da Nayong é uma luz ali no fim do túnel. Um ano após o incidente, depois de tratamento psiquiátrico, foi relatado que ela havia se recuperado ali uns 70%, tá? Ela voltou à escola e no ato de coragem inimaginável ali, ela frequentou uma escola preparatória que ficava do outro lado da rua da onde foi o local do crime, em frente ali o local do crime. Caramba, mano. E a jornada dela é um testemunho da força humana, da força que nós seres humanos temos, e a presença contínua do agressor na mesma comunidade, mesmo que estando ali vigiado, representa uma ameaça constante psicológica ali para eles. E como disse um autor que pesquisou o caso, a esperança é que um dia ela possa falar sobre isso casualmente, sabendo que não foi culpa dela, que ela é corajosa, incrível e merece ser amada. E talvez a gente consiga saber mais sobre esse caso. Mas, assim, é um caso extremamente revoltante. Cara, tipo, o- até o Brasil, que é essa bagunça que é, tipo, não faria algo assim, entendeu? Tipo, Não. minimamente, tá ligado? É assim. É que eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Tipo, cara, é um país de primeiro mundo, entendeu? Tipo, mesmo que aconteceu lá em 1900 bolinha, mas, tipo, depois e tal, que foi. Cara, 2020, tá aí, velho. E. Tipo, não teve minimamente. Cara, não vamos colocar ele aqui, né? Porque aqui, ela mora aqui, né? Tipo, não teve um mínimo de sensibilidade com a situação. Que Nenhum. loucura, velho. A fúria popular, embora nascida da dor, se transformou em uma poderosa força para a mudança. O caso Chodo-san foi um catalisador direto para reformas legislativas profundas na Coreia do Sul. A primeira e mais direta foi a chamada Lei Chodo-san, aprovada pela Assembleia Nacional em 2020. Essa lei impôs restrições muito mais severas a criminosos que agrediram menores, especificadamente proibiu esses indivíduos de sair de suas casas durante o horário escolar ou à noite e eliminou suas chances de se aproximar de escolas. Além disso, exigiu o uso de tornozeleiras eletrônicas e monitoramento 24 horas, que é o mínimo que já devia ter feito O, antes, né? o mínimo do mínimo. E a controvérsia ali, defesa da embriaguez, que foi o cerne ali de toda a polêmica da sentença, ela também foi finalmente abordada ali, né, Roberto? Sim, mas o caminho foi mais complexo. Após as petições massivas que somaram mais de 876 mil assinaturas pedindo a eliminação da lei, o governo inicialmente recusou com a justificativa de que as leis
devem ser desprovidas de paixão. Uma resposta Ti- que soa como um insulto ali, né, pro pessoal, porque ex- Exatamente. E assim, tem que pensar, gente, que 876 mil assinaturas na Coreia do Sul não é igual no Brasil, que tem 230 milhões de pessoas aqui, sei lá. Já até fiquei até curioso. População Coreia do Sul. Só pra gente ter uma ideia. Ó, lá tem 51 milhões de pessoas. Dados aqui de 2023. Caramba, gente pra caramba, hein? País pequenininho, gente pra caramba. então, Mas, enfim, fazendo uma conta rápida aí, é como se fosse 1%, né? 2% do país todo. quase 2% ali. É, isso, considerando que foi um. Imagina, galera, é um caso, mas tipo, é 2% colocar aí do país, pensando que às vezes isso não espalhou no país inteiro, enfim, né? E, bom, é assinatura pra caramba, velho. Bom, sem dúvida, mas a pressão continuou e uma nova legislação foi proposta. Em vez de a redução de pena ser obrigatória, ela se tornou opcional. Isso deu aos juízes a oportunidade de considerar ou não a embriaguez como um atenuante, um passo importante para evitar que a história de Cho se repetisse. E outra medida que surgiu ali nesse período foi também a castração química, né? Se em julho de 2011, a Coreia do Sul se tornou o primeiro país da Ásia a introduzir a castração química para agressores sexuais. A lei foi expandida para incluir agressores de menores de 19 anos. No entanto, é uma medida extremamente controversa. E antes eu nem terminei de ler aqui, mas pelo menos a minha opinião é que isso não, sinceramente, eu acho que não muda nada, porque o cara que quer, enfim, cometer estupro, qualquer coisa, ele vai usar outras formas de fazer isso. Então, não sei se realmente a castração química seria o ideal. Acho que teria outras coisas que seriam mais certeiras, por assim dizer. É, no en- é, é realizada sem consentimento informado do agressor, o que levanta sérios debates sobre direitos humanos. O custo anual é de cerca de 5 milhões de won por pessoa, e há preocupações com os graves efeitos colaterais, como osteoporose, depressão e doenças cardiovasculares. Tá, Pô, é, um nego- é, é uma, é uma coisa muito louca, né? Tipo, tem a parte o que levanta sérios debates sobre direitos humanos. Eu entendo, mas tipo, mano, olha o que o cara fez, velho. Também. Né? Sei lá, enfim. É um negócio que eu tô puto já, velho, com esse caso. Tô puto demais. e essa castração química, ela é uma resposta dura, né? E também ela é cheia de dilema ético ali e prático. Exatamente. E uma última curiosidade legal, galera, que é curiosidade legal de lei, tá? Não é que eu achei legal, tá? É uma lei de curiosidade legal que nossa pesquisa revelou e que é perturbadora. Por muito tempo, foi legalmente e culturalmente aceitável na Coreia do Sul que o motorista bêbado fosse punido mais severamente do que o estrupador bêbado. A lei presumia a intenção de dano do motorista, mas debatia a intenção do agressor sexual. Isso revela um viés sistêmico profundo que o caso Chudulson ajudou a expor. E hoje, vocês devem estar se perguntando qual que é a situação do Tio do Som. Como a gente já falou, ele foi libertado em 2020 e, ao contrário do que alguns rumores indicavam ali, ele continua vivo e ele vive sob um dos regimes de vigilância mais intensos que já foi aplicado a um ex-condenado. Ele usa uma tornozeleira eletrônica, ele é monitorado 24 horas por dia, tá? A polícia instalou um sistema de monitoramento na casa dele e adicionou 35 câmeras de vigilância próximo da casa dele e ainda aprimorou a iluminação pública da rua onde ele mora. E ainda há uma equipe de segurança que é dedicada a ele. Uma equipe de 12 guardas de segurança, composta por ex-soldados das forças especiais,
ou especialistas em artes marciais. Ela patrulha a área ao redor da casa do Cho 24 horas por dia. O custo disso para o Estado é altíssimo, ultrapassando 200 milhões de won, ou cerca de 150 mil dólares, apenas nos primeiros 4 meses após a sua libertação. E mesmo com toda essa estrutura, ele se conforma, Roberto? Não. E esse é o ponto que mais assusta a população. Em dezembro de 2023, ele violou seu toque de recolher das 21 horas, permanecendo fora de casa por 40 minutos. Por isso, em março de 2024, ele recebeu uma nova sentença de prisão de 3 meses. Isso prova para muitos que a prisão não mudou e que ele continua a ser uma ameaça em potencial. O caso deixou uma marca tão profunda que transcendeu os noticiários e entrou na cultura popular. Mais notavelmente no filme Hope, de 2013, o filme elogiado por focar na resiliência da vítima, mas também gerou um debate ético sobre a exploração do trauma e a atenção indesejada a uma vítima que busca o anonimato. O caso também é referenciado em várias séries de TV populares, como o Taxi Driver e Vigilante, mostrando sua contínua ressonância na cultura sul-coreana. No fim, o legado do caso Chu-do-san é um apelo contínuo por um sistema de justiça mais robusto e, acima de tudo, mais empático. Ele ressalta que a justiça ela não termina com a sentença. A proteção e o apoio ali contínuo às vítimas deve ser um compromisso prioritário para a justiça e para o governo. A história da Nayong e do trauma dela e a resiliência que ela teve forçou ali uma nação a olhar para as próprias leis deles, para a própria alma, em busca de uma sociedade mais justa e segura, que continua até hoje. Mas esse foi o caso de hoje. Fala para mim, Roberto, o que você achou do caso? Eu tô puto do começo ao fim. Eu acho que é isso, esse é o sentimento. Tô puto, tô com raiva, que não é uma situação assim tão. Cara, acho que nem em filme alguém conseguiria fantasiar algo tão, sabe, tão. Acho que você entendeu já o que eu quis dizer, o que eu tô querendo dizer. Sim. Esse caso ele foi uma indicação de uma ouvinte nossa. E quando ela começou a me contar meio por cima sobre o caso, eu fiquei abismado. Falei, cara, não é possível que um negócio desse tenha acontecido. Sobre a Nayong ter que usar a bolsa de colostomia, de tão violento que foi. E quando eu comecei ali a pesquisa, a fazer o roteiro, sim, foi difícil. Admito que foi bem difícil. Aqui a gente tenta passar um pincel, né, na hora de fazer o roteiro, não trazer toda a violência que tem o caso, mas quando a gente lê o auto do processo, esse tipo de coisa, acaba sendo... imagina o que a gente contou aqui e bota de 3 vezes mais pesado. Então é um caso, assim, bem difícil mesmo esse. Foi um caso que marcou bastante. Mas assim a gente... Você ia falar alguma coisa, Roberto? Não. Não? Então, assim, a gente termina esse mergulho que nós fizemos, os bastidores desse caso que acabou mudando uma nação. Fica ali uma história que força a gente a questionar a natureza da justiça, da punição e sobre o que é esperança. Deixa nos comentários o que vocês acharam do episódio, deixa o like, segue a gente e compartilha também para aquele amigo que gosta, para dar uma força. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Roberto. Cuidem-se e até o próximo Bastidores do Crime. Peraí, antes de eu começar a ler. Ai, que coceira do caralho. Agora deu vontade de coçar também. Vocês gostam de coçar. Pronto. Isso deu os juízes a. Que palavra que é essa, velho? Isso deu aos juízes a
Cristo. Troca a palavra, deu aos juízes a oportunidade de considerar ou não a integridade. Ah, tá. Cara, eu não entendi essa palavra, velho. Cara, são palavras que eu pego nos autos de processo, nas matérias de jornal. Igual, a entendi. maioria é em inglês, então aí eu vou traduzindo e coloco a palavra que traduziu. Entendi. Bom, exatamente. E uma última curiosidade legal que nossa pesquisa revelou e que é perturbadora. Por Só muito tempo. Adendo. Volta, fala essa parte de novo. E na hora que você falar legal, tipo, fala que é legal de lei. Legalidade. Tá? Só pra deixar pra não falar que a gente tá falando, nossa, que legal isso. Não, beleza. E hoje, vocês devem estar se perguntando qual é a situação do Chodusson. Ele foi libertado em 2020 e... caralho, arrotei.